Ceará e Piauí travam no STF uma disputa judicial por um território que pode abranger mais de 200 mil habitantes. Irã e Venezuela travam um acordo sem precedentes durante 20 anos e Jeanine Áñez, ex-presidente boliviana, é condenada a 10 anos de prisão por um suposto golpe contra o Evo Morales. Além disso, Rússia e China fazem uma rodovia gigantesca, uma ponte rodoviária gigantesca, aproximando ainda mais os dois países, e também quais foram as consequências da Cúpula das Américas. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? E pessoal, tem uma notícia aqui para dar para vocês. Na verdade, né, já falei algumas vezes, mas acho que é sempre importante ressaltar que eu confio muito nas pessoas que fazem a caixinha da Switch EcoBox. Essa aqui não é desse mês, tá bom? Mas a caixinha da Switch EcoBox, ela traz para vocês uma série de produtos naturais, produtos veganos, que não são testados em animais e que são de ótima qualidade. Tudo registrado pela Anvisa direitinho e que, além de tudo, claro, te auxilia a ajudar o pequeno empreendedor aqui no Brasil. Então, vai comprar um presente agora para sua namorada, para o seu namorado, vai comprar um presente de alguma coisa. Pô, para que comprar em grandes corporações se você pode ter produtos que são sensacionais para o meio ambiente e ainda ajudar o pequeno empreendedor, tá? Todo mês eles dão como se fosse uma espécie de surpresinha, tá? Tem uma série de sabonete, cremes, etc. E eles sempre dão uma surpresa a mais com algum produto que vai ajudar você a mudar as suas práticas diárias, né? Então, por exemplo, nesse caso, eles deram talheres sustentáveis na caixinha desse mês. Na caixinha do próximo mês, sabe-se lá qual vai ser a surpresa, mas vai ser excelente para você, tá bom? Então, ó, link na descrição, recomendo bastante. Tamo junto? Pessoal, então bora lá pro vídeo, ó. Bom, como eu falei para vocês, a gente teve algumas notícias bem importantes aqui. Primeiro está relacionado a uma disputa judicial entre Ceará e Piauí. Pois é, tem um território que está sob litígio, inicialmente são 13 municípios, mas pode aumentar ainda mais essa área, que o Piauí alega, segundo a sua defesa, que pertence ao seu território. Inclusive foi até o STF, essa ação hoje está na mão da Carmen Lúcia, que é uma das ministras do STF, por um território de 13 municípios e aproximadamente 25 mil habitantes. À época, isso aconteceu em meados dos anos 2010. A então presidente da STF, a então ministra da STF, ela pediu que fosse feita uma investigação com o Exército, e o Exército, ele foi lá, investigou, viu a quem que deveria pertencer e tal, no final das contas, falou: Ceará, tem uma má notícia para você. Não é que eles podem ter acesso a esses 13 municípios a pouco mais de 20 mil habitantes. Talvez eles tenham direito a ter mais de 200 mil habitantes. Professor, como assim? E o território pode vir para eles, hein? O que acontece ali é que geralmente a gente utiliza para fazer fronteiras, limites, algum tipo de acidente geográfico, algum morro, serra, rio, coisa que valha. E na área de fronteira que está sendo disputada entre Ceará e Piauí, o que é levado em consideração é a chamada Serra da Ibiapaba, tá? Essa serra, é um trava-língua, né? Essa serra, ela faz praticamente a fronteira ali entre os dois estados e, segundo o que foi delimitado no passado, de um trecho para a esquerda seria a parte do Piauí, do trecho para a direita seria a parte do Ceará. Só que ao longo da história, isso trata muito da questão de polarização para a geografia, né? O que é polarização? É a capacidade de influência. Mesmo as áreas, as pequenas vilas, partes urbanas, que ficaram sob o domínio do Piauí, acabavam sendo influenciados muito mais que o Ceará, em relação a comércio, ligação, população, etc. Poxa, pouco a pouco foi feito, inclusive, um acordo entre os dois estados, e aquelas regiões passaram a ser do Ceará. Só que houve ali um desenvolvimento econômico, tal, existem algumas áreas importantes, por exemplo, de açudes, de energia eólica, e hoje o Piauí reivindica de volta esses territórios. Se você perguntar para a população local, eles se identificam, claro, como cearenses por todo o histórico que eles têm. A decisão do STF que vai deliberar sobre isso é basicamente falar, não se quem está lá hoje vai ser cearense ou se vai pertencer ao Piauí, mas se quem nascer no futuro, as novas pessoas que nascerem ali, elas vão ser registradas como pessoas naturais do Piauí ou como pessoas naturais do Ceará. Sobre o aspecto geográfico, pertence ao Piauí, tá? Sobre o aspecto histórico-cultural, pertence ao Ceará. Quem será que vai levar essa disputa? E, aliás, se você pertence a algum desses dois estados, deixa nos comentários, quero saber também a sua opinião sobre esse conflito, ok? Outra questão importante está relacionada ao acordo que foi feito entre Irã e Venezuela.
Dois países que, assim, de comum, né, são governos bastante autoritários e os dois estão extremamente sancionados pelos Estados Unidos. Recentemente, eles vinham até com uma política de certa aproximação por parte do Biden, até porque o Biden está desesperado para arranjar novos parceiros de petróleo, para exportar mais petróleo e baixar o preço dessa commodity. Lembrando que final do ano tem eleições legislativas nos Estados Unidos e os republicanos podem levar tanto a Câmara como o Senado, o que é muito preocupante, claro, para o governo Biden. Mas ele percebendo uma certa dificuldade de engajamento, restrições políticas, alguns vizinhos, inclusive a Arábia Saudita e Israel, pô, como assim? Está negociando com o Irã, fazendo acordo com o Irã, e percebendo uma certa má vontade do Irã em realizar esse acordo, as tratativas elas não encerradas, mas elas esfriaram um pouco. Pois é, os dois países, inclusive a Venezuela, não foi convidada para a Cúpula das Américas, um país que recentemente tinha até recebido uma visita oficial por parte dos Estados Unidos, tá? Os dois países se aproximaram. Segundo eles, a aproximação ela está no âmbito principalmente político, econômico, turístico e petroleiro. O Maduro, inclusive, falou, venha visitar aqui a floresta amazônica, a gente quer aprender com vocês como que se produz alimentos. Pô, setor petroquímico dos dois. O Irã é gigantesco em petróleo, mas principalmente gás natural, e a Venezuela é a maior reserva de petróleo do mundo, percebe? Então, os dois têm muito a contribuir em repasse de tecnologia e tal, e pela parceria principalmente política, é claro. Lembrando que o Maduro, ele fez uma viagem tanto para a Argélia, né, foi para a Argélia, por exemplo, passou também por outros países e acabou finalizando ali a sua parceria do Irã. Ou seja, são mais dois aliados, durante 20 anos tá essa parceria, que são contra a geopolítica dos Estados Unidos. Lembrando que o Irã, ele está cada vez, segundo Israel, segundo Naftali Bennett, né, que é o atual primeiro-ministro, cada vez mais próximo de desenvolver a sua bomba atômica, o seu arsenal nuclear. E se os Estados Unidos, os países ocidentais, não fizerem nada contra isso, Israel, o Bennett já anunciou mais de uma vez, ameaçou mais de uma vez, que ele pode fazer isso por conta própria, ou seja, sem uma autorização da OTAN, sem uma autorização de outro país. Beleza? Outra questão relevante está ligada à prisão da Jeanine Áñez e de membros de alto escalão do exército boliviano, inclusive o ex-chefe das Forças Armadas, tá? O que rolou ali, professor? O Evo Morales, ele foi um presidente que ascendeu ao poder em conjunto com uma série de outros presidentes de esquerda nos anos 2000 e fez medidas ali de nacionalização de recursos e tal. Mas a Bolívia foi um pouco diferente porque, ao mesmo tempo que da parte de commodities e recursos naturais foi bastante estatizante, o Luiz Arce, que então era o ministro da Economia, ele conseguiu promover, perdão galera, conseguiu promover até uma certa abertura econômica no mercado boliviano, que claro, é minúsculo, né, frente ao brasileiro e tal, e trouxe uma certa prosperidade. É exagero? Talvez seja, mas alguns classificam, por exemplo, que os anos 2000 e 2010 da Bolívia foram anos do milagre econômico boliviano, em crescimento de 4%, 5% e tal. Então, foi um governo de relativo sucesso social e econômico, redução da desigualdade, da miséria, etc. Só que ele conseguiu, só pode 2 eleições, né? Ele se reelegeu pela 3ª vez, com uma autorização do Poder Legislativo. Aí depois, na 4ª vez, o Legislativo não quis que ele se reelegesse, teve um plebiscito, a população não queria que ele se reelegesse, mas ele foi lá, pediu ao Judiciário, né, o Evo Morales, e o Judiciário autorizou a sua eleição. Ele foi eleito, a OEA, inclusive, à época, classificou que tiveram fraudes nas eleições e tal. Então, eu até poderia falar para vocês que o Evo Morales deu um certo golpe, né? Professor, o que é golpe? É quando você não respeita a Constituição. E aí, professor, mas passou pelo judiciário e tal. Galera, convenhamos, né? Tá bom? Só que aí, quando ele foi reeleito, membros do exército insatisfeitos, membros da direita insatisfeitos com essa eleição dele, começaram a perseguir ele e os seus parceiros ali mais próximos. Com isso, o Evo Morales, ele renunciou, inclusive fugiu do país com parte da sua família que corria risco de vida, e a Jeanine Áñez, que era uma senadora, ela toma o poder. Depois de 2 anos, né, que ela ficou, pouco menos de 2 anos que ela ficou no poder, tivemos novas eleições, e o Luiz Arce, que era o ex-ministro da Economia, foi eleito, ou seja, é uma certa continuidade do Evo Morales. Aparentemente, a galera boliviana gosta bastante do Evo Morales, né? Hoje, pouco tempo depois, a Jeanine Áñez e membros do alto escalão foram considerados como golpistas, que não respeitaram a Constituição, que deram um golpe à época. E a perseguição política que o Evo Morales sofreu, e os seus apoiadores também, tem toda a cara de uma perseguição, inclusive, politicamente mais forte. Só que essa perseguição, ela só aconteceu por um anterior golpe à Constituição. Então, é um golpe em cima do golpe.
O golpe só veio porque teve o golpe? Será que golpe em cima do golpe é legítimo ou não? Enfim, tá? Fato é que a Jeanine Áñez falou que vai recorrer às cortes internacionais. Ela não vai mais recorrer às cortes bolivianas, porque, segundo ela, são concomunadas com o governo colombiano, mas que ela, nesse momento, é uma presa política. Prisão durante 10 anos, hein? 10 anos. Hoje tivemos também, perdão, galera, a inauguração de uma imensa ponte rodoviária que une Rússia e China, e que, na verdade, era uma ponte que já estava feita há pelo menos 2 anos, mas a pandemia, ela estragou a inauguração, né? Agora, no momento de maior mobilização política e tal, claro que chama muito mais atenção. Ah, professor, é coincidência acontecer justamente na época de guerra entre Ucrânia e Rússia? Claro que não, né? Então, além dessa ponte assim ser inaugurada, mostrando uma certa proximidade entre Rússia e China, lembrando que as fronteiras entre Rússia e China, elas nunca tiveram tão pouco ocupadas com militares, principalmente russos. A Rússia está mobilizando tropas para a Ucrânia, claro, e para as áreas de fronteira com a OTAN, com a Polônia, por exemplo, que anunciou que vai pegar mais armas. A Rússia também falou que vai dar uma resposta adequada a isso. Mas está confiando tanto na China que está desmobilizando militarmente aquela região. Então é mais um passo na proximidade entre Rússia e China. Lembrando que a Índia também está se aproveitando desse momento de crise na Rússia, tá? E para finalizar, os resultados da Cúpula das Américas. A Cúpula das Américas, eu diria para vocês que ela trouxe um resultado inócuo. A grande questão para os Estados Unidos, claro, era a questão da migração. E a única resolução que eles conseguiram ali colocar é que eles prometem que eles vão fazer, segundo eles, né, vão receber mais trabalhadores convidados e abrir caminhos legais para a atração de imigrantes de países pobres, como uma forma de conter o movimento migratório, que nesse momento, durante o governo Biden, bate recordes históricos. Na prática, fala assim, ó, a gente promete, hein, que vai fazer alguma coisa, tá? Pô, quando voltar a gente vê. Mais ou menos essa ideia. Na prática não teve um documento, uma resolução, nem nada. Eu diria para vocês que essa Cúpula das Américas, ela serviu muito mais para mostrar o fracasso do Biden na geopolítica latino-americana, inclusive em reunião em uma outra cúpula realizada ao mesmo tempo entre Venezuela e Cuba. Tanto Miguel Díaz-Canel quanto o representante da Venezuela falaram do fracasso dos Estados Unidos, tá? Acho que isso é bem latente, isso é bem importante. México não participou, Bolívia não participou, Venezuela, Nicarágua, enfim, né? Mostrou um racha na América Latina e mostrou que há espaço para investimentos tanto de China e Rússia, como novos parceiros da América Latina, tá? Outro ponto também importante, levantado pela agência Bloomberg de comunicação, está relacionado a um suposto pedido do Bolsonaro para que o Biden apoie ele nas eleições e que não apoie o Lula, falando que o Lula poderia representar um tipo de ameaça, né? Seria péssimo para os negócios americanos. A gente sabe que política é um jogo que se joga de maneira bem suja, né? E só por conta dessa notícia, segundo alguns interlocutores, realmente, né, quando ele falou isso, o Biden meio que deu uma desconversada e tal, mas você pega ali o Randolfo Rodrigues, outros membros da oposição, já estão inclusive querendo entrar no STF e até com uma representação para um possível processo de impeachment, mais um, né, contra o Bolsonaro, porque supostamente ele estaria fazendo membros de outros países interferirem nas eleições internas do Brasil, ou seja, uma ingerência internacional nas eleições brasileiras. Será que tá certo? Pessoal, se vocês curtiram o vídeo, desculpa, tá, pela minha voz, não tá das mais ok's, né? Mas já deixa seu like, se inscreve no canal, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.